testemunho deles, a gente cortar, né? Fazer um videozinho à par, porque eu tenho certeza que isso pode abençoar muitas pessoas. Ah, meu Deus do céu. Meus irmãos, tentei correr aqui, mas o Daniel me cercou. Quem me conhece sabe que fico mais confortável aí embaixo, mas não podia deixar de compartilhar isso com os irmãos, né? Algo que Deus abençoou a nossa vida. Alguns irmãos já acompanham a nossa história, conhecem, mas sempre bom trazer novamente aquilo que Deus pode fazer em cada vida, né? A gente é casado há 14 anos, a gente casou em 2007. Em 2011, então, a gente, como casal, pensou em aumentar a nossa família, né? A gente queria ter um filho, então a gente ficou com esse objetivo. Então a gente tentou por o ano 2011, 2012, tentamos no ano 2013, e aí a gente viu que podia haver algo de errado, porque até então a gente não estava conseguindo ter, né, nosso objetivo ali, que era ter um filho, aumentar a nossa família, e a gente procurou os médicos. A gente procurou vários, para falar bem a verdade. E então, em 2014, a gente acaba descobrindo, tem um diagnóstico, que eu sou estéril. E isso cai como uma bomba no nosso colo. Porque, na verdade, eu até queria ser pai, mas nunca foi um sonho até então, né? Mas quando você descobre que não pode ser, é diferente. E a minha esposa, pelo contrário, sempre foi um sonho da parte dela. Ser mãe, criar uma criança. E isso caiu como uma bomba. E eu sempre fui uma pessoa que sempre gosto de ter tudo sob meu controle. E quando isso aconteceu, eu percebi que nem sempre as coisas vão estar sob o nosso controle. E o meu planejamento, que era aumentar a nossa família, já não podia ser mais concluído. E então a gente ficou muito triste com essa notícia e a gente veio procurar o pastor Fernando, né, compartilhar com ele. A gente lembra bem do dia, o pastor também. E a gente veio falar com ele, pastor, a gente, né, sabe que a família é algo de Deus, a gente queria muito ter um filho, mas a gente foi diagnosticado pelos médicos, a gente não pode ter essa criança e a gente gostaria muito. E o pastor, muito sábio, né, quem conhece o pastor Fernando sabe, ele é muito inteligente, usado por Deus, e ele falou, vocês já pensaram em adoção? E quando ele falou isso para mim, eu confesso para os irmãos que foi um choque. Porque o que eu queria ouvir dele naquela hora era, não, irmão, vamos dobrar o joelho e vamos orar agora que o Senhor vai curar. Mas o pastor Fernando, um homem muito sábio, ele falou, vocês já pensaram em adoção? Vocês já pensaram que, através disso, Deus pode usar a família de vocês para transformar uma vida? Vocês já pensaram que, de repente, uma vida indo para o lar de vocês, essa criança pode ser muito abençoada, crescendo num lar cristão, um lar onde as famílias, né, que zelam e têm uma vida correta? E aquilo, a gente começou a pensar sobre aquilo. Ele orou sim pela gente, quando terminou de falar tudo aquilo que ele estava sentindo, né, palavras sábias, e depois ele orou pela gente, falando que a gente sabe que se for da vontade de Deus ele pode curar, mas eu quero que vocês pensem muito sobre isso, sobre adoção, e ele deu alguns exemplos, de família, e que isso podia ser uma bênção na nossa vida, e a gente devia pensar sobre isso. Então a gente, entrou meio amargo, eu confesso, mas depois ela começou a criar algo de bom dentro da gente. A gente começou a pensar a respeito com mais carinho e realmente a gente pensou, a gente pode fazer a diferença na vida de alguém e esse alguém pode fazer a diferença na nossa vida, porque a gente tem esse sonho. Então, em 2014, a gente entrou para fazer esse processo de adoção, a gente entrou para fazer o curso, e aí tem todo um trâmite, e a gente ficou um período de 7 anos e 9 meses esperando o nosso filho, né, pelo processo da adoção. Tem todo um trâmite, a gente fez o curso, a gente se inscreveu, a gente foi habilitado, né, para adotar uma criança, e a gente durou quase 8 anos essa gestação nossa para ter o nosso filho. E nesses 8 anos, irmãos, quase 8 anos, né, foram muitas dificuldades, assim, a gente passava por altos e baixos, só a gente sabe o que a gente passou, porque quando a gente tem um sonho e isso é impedido de realizar, às vezes a gente fica frustrado com isso, né? E a gente sempre buscando no Senhor algo, né? E às vezes quando eu estava muito para baixo, eu buscava o Senhor, e muitas vezes ele permanecia em silêncio, irmãos. E quando está em silêncio, Deus não te responde, é muito difícil. Mas quando Deus está em silêncio, ele tem que ser suficiente para você.
Quando tu não tem nenhuma resposta de Deus, você tem que decidir se esse silêncio dele, se Deus é suficiente ou não. Às vezes ele não vai ter uma palavra na hora para ti e ele vai ser suficiente, mesmo no silêncio. E isso tem que ser algo que a gente tem que ver, a gente tem que perceber. Mas muitas vezes ele falou também, através da palavra do pastor Fernando. Eu lembro que uma vez eu estava muito triste, e o pastor Fernando pregou sobre 2 Reis, capítulo 3, lá, que eles fazem o buraco e a água enche lá, e a gente tem que fazer a nossa parte, fazer o buraco, e Deus enche as águas cisternas, né? Não sei se o pastor lembra, mas outras vezes o pastor Daniel, o pastor Maurílio, outros pastores que passaram por aqui, às vezes quando estava muito para baixo, alguma palavra assim me edificava, me trazia um renovo. E por isso, irmãos, a importância de congregarmos, né, como irmãos. Às vezes a palavra de algum irmão, eu sei que muitos aqui intercederam e oraram pela gente para um milagre. E até hoje eu creio no milagre, mas eu sei que Deus tinha um propósito nisso tudo. Eu lembro que em 2019, eu tenho marcado na minha Bíblia, em 2019 veio um pregador aqui, um amigo nosso, e ele trouxe uma palavra, e quando ele chamou a igreja para se reunir aqui na frente, para estar orando pela igreja, ele falou algumas palavras para mim, para a Aline. E foram várias palavras assim, a gente saiu muito edificado, e uma delas ele falou que Deus tinha escolhido por nós. E antes de eu vir na frente, eu estava numa dessas fases assim, que estava meio triste, e eu tinha orado muito a Deus. Deus, fala alguma coisa comigo hoje para acalentar meu coração, fala alguma coisa comigo. E quando eu vim à frente, esse pastor falou algumas coisas, e uma delas foi: Deus escolheu por vocês. E depois que ele falou aquilo, me trouxe uma grande paz, porque eu sabia que Deus já tinha escolhido pela gente. E era no tempo dele e não no nosso. Então eu acalentei meu coração e fiquei esperando, porque eu sabia que Deus já tinha escolhido. Deus tinha algo especial para a gente, e tinha algo especial para o Lucas, que hoje faz parte da nossa vida. A gente, dia 3 de dezembro, a gente adotou o Lucas, e amanhã faz um mês que ele está conosco, e ele trouxe uma alegria enorme para nós. E quando a gente recebeu a notícia, dia 2 de dezembro agora, se apresentando no Natal, foi numa quinta-feira à noite. Tinha acabado de chegar do meu trabalho, e o telefone toca: Sírio, posso falar com você? Eu falei: pode. E aí ela: sua esposa está junto? Está sim. Posso fazer uma videoconferência? Pode. E do nada o coração já começou a tremer, a perna, o coração queria sair pela boca, e ela fala: chegou o bebê de vocês, aquilo que vocês esperavam. E a gente se emocionou bastante, porque era algo que a gente esperava bastante, e eu sei que era aquilo que Deus já tinha escolhido para a gente, como o pastor tinha falado naquela época. Eu sei que ele não é por acaso, podia ser outras crianças, mas eu sei que Deus tem um plano na vida dele e tem um plano na nossa vida, e ele era para ser nosso. Então, naquele dia 2, a telefone ligou, a gente recebeu aquela notícia maravilhosa, era 6:30 da tarde mais ou menos, e eu já estava meio que me arrumando, fazendo um café para vir num culto de oração que tinha quinta-feira aqui. Então, a gente nem tomou café, eu acho, com a notícia, e a gente só deu tempo de se arrumar e vir para a oração aqui. Oração essa que a gente sempre faz uma roda aqui na frente, a gente compartilha alguns testemunhos, é feito um louvor, e a gente ora depois desse louvor. E essas orações que sempre é realizada, a gente... na sexta, na verdade, né? Não, na quinta, foi na quinta-feira, mas algumas vezes foi na sexta, né? E a gente, por muitas dessas vezes, dessas orações, a gente se derramou diante do Senhor aqui, colocando nos pés dele o nosso sonho, a nossa vontade de ter um filho. E numa quinta-feira a gente revelou para a igreja que eles tinham acabado de recém ligar para a gente, e na oração pude compartilhar com a igreja. Quem estava aqui se emocionou bastante. Eu queria contar lá na porta, mas eu guardei para segurar aqui na rodinha, no início do louvor ali, compartilhar com os irmãos, e foi uma alegria tremenda, assim, e os irmãos testemunhando que aquela notícia edificou a vida deles, porque eles sabem que Deus ainda pode fazer algo nas nossas vidas, né? Que a gente tem que crer que no tempo certo Deus vai agir, né? E nessas crises todas eu sempre me perguntava: será que eu tenho pouca fé porque Deus não faz um milagre? E eu ficava nessas crises às vezes, e eu muitas vezes subia um monte, irmãos, né? Minha esposa nem sabia. Subia sozinho e ficava lá orando ao Senhor, buscando, querendo uma resposta, e muitas vezes um silêncio da parte de Deus. E eu ia novamente e ficava horas lá, e não porque eu sou sou crente e tal, não, é porque eu estava em crise com a minha fé, e eu ia lá buscar uma resposta, não porque eu sou melhor nem nada disso, é porque eu estava em crise e eu precisava de uma resposta da parte deles. Então eu subia um monte e buscava o Senhor. Eu sei que buscar no meu quarto, buscar no monte é a mesma coisa,
mas eu queria algo diferente da parte do Senhor, então eu comecei a buscar isso. Mas todas as vezes que eu subi, eu voltei sem resposta. Porque eu li algo e eu acredito muito nisso, porque uma fé grande não quer dizer que Jesus vai fazer tudo o que você quiser. Uma fé grande é a gente fazer tudo aquilo que Jesus quiser. É um pouco diferente. Então, eu quando percebi isso, eu vi que a fé não está relacionada àquilo que Deus vai me dar, mas sim àquilo que eu faço para Ele. Quando Ele pede, se eu estou disposto a cumprir ou não. E uma das vezes eu estava aqui na igreja, eu estava ali atrás orando e buscando, Senhor, como que eu vou falar da Tua palavra? Que o Senhor faz milagres, se eu mesmo não vivo isso, como que eu vou ter autoridade para falar sobre isso, se eu não presencio isso na minha vida? E eu senti na hora mesmo, o Espírito falando comigo que por isso mesmo que tu vai falar de mim, porque por mais que tu não tenha aquilo que tu deseja, a tua fé permanece a mesma e tu vai falar do meu nome. Mesmo que tu não tenha um milagre agora na tua vida, tu crê em mim e tu está me buscando, por isso tu vai falar. Não é porque eu fiz ou deixei de fazer, é porque tu crê em mim independente do que eu faça. Então, irmãos, hoje a gente é uma família completa, o Lucas veio aqui para iluminar nossa vida, a gente está muito feliz. Eu agradeço mesmo todos os irmãos que compartilharam, né, isso com a gente, que oraram, que nos trouxeram uma palavra de ânimo quando estávamos tristes. Eu lembro uma época que eu estava também triste, o Daniel veio falar comigo e falou, assim que eu soube da notícia, Daniel, Círio, eu estou sabendo o que aconteceu, eu quero dizer para ti que essa não é uma luta só tua, é uma luta nossa, a gente vai estar junto e eu vou estar guerreando contigo, cara, a gente vai estar orando, vamos estar intercedendo e Deus vai fazer algo melhor, eu creio. E o Daniel e toda a igreja, eu sei que sempre estão orando por mim, pela nossa família, então sou muito grato e não tinha como não compartilhar isso com vocês, né, que esse presente especial de Natal que Deus nos concedeu, o Lucas, hoje ele está com 6 meses e é a alegria da nossa casa, né? Eu estou muito feliz, a minha esposa também, a gente parece, quando a gente pegou ele, no dia 13 de dezembro, o primeiro dia, é como se a gente já conhecia ele, né? Conhecesse ele, a alegria, o amor foi já na hora, assim, é coisa de Deus, irmãos, assim, né? É uma coisa inexplicável, a gente não conhece e na mesma hora a gente se apaixona, assim, Deus é inexplicável mesmo. E eu sou muito grato a Deus por ele e pela minha família, né? Eu só tenho a agradecer, porque eu sei que as coisas são feitas no tempo de Deus. Quando a gente casou em 2007, quando o pastor celebrou o nosso casamento, até nosso convite tem uma palavra que nos acompanha até hoje, que é 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, que fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que os amam. Então a gente sabe que Deus tem preparado algo muito maior do que a gente possa imaginar, ouvir ou ver. Deus, ele tem algo inexplicável. Eu sei que a vida dele vai ser algo que vai trazer muita alegria para nossas vidas e como eu já compartilhei aqui, eu não quero que ele seja um grande empresário ou um grande jogador de futebol, como muitos desejam. Eu quero que ele seja um grande homem de Deus e que ele possa fazer diferença na vida de muita gente. Amém, irmãos. Glória a Jesus. A gente, durante alguns anos, esperamos por esse momento. Círio falou antes do culto lá, poxa, durante alguns anos eu sonhei e imaginei a apresentação do meu filho na igreja, que aconteceu, foi domingo passado, né? E com um testemunho, ele dando o testemunho da bênção que Deus havia de dar a eles. E, irmãos, essa criança, o Lucas, ele é sensacional. Eu tenho uma vontade, irmãos, de pegar esse menino, de morder ele todo. Vocês já viram o olhar do Lucas? É um olhar cativante, é incrível.
Eu não lembro, irmão, eu tenho 2 filhas. Eu não lembro assim, esse negócio que eu tenho com esse menino. Meu Deus do céu, ele é tão especial. E eu não tenho dúvida alguma do que Deus irá fazer por intermédio da vida do Lucas. Irmãos, escreve isso que eu estou falando para vocês. Abraão, quando sonhava com um filho, o filho passou pelo processo do tempo. E Isaac foi uma promessa de Deus, só que Abraão esperou durante 25 anos. Isaac, com Raquel, ele também orou durante 20 anos para que viesse o seu filho, que era na verdade 2. Nós sabemos que Jacó fez parte da promessa que veio por intermédio de Abraão. Jacó, irmãos, Israel até então, ele também passou pelo processo do tempo para ter José, o grande libertador do Egito. O homem que salvou o mundo, irmãos. José, ele salvou o mundo. E até a chegada de José, Israel esperou, sonhou, porque ele sonhava com o filho de Rebeca. E eu não tenho dúvida alguma que essa espera, isso é profético, o que Deus vai fazer na vida desse menino. Eu quero declarar em nome de Jesus que o Lucas, ele será uma referência na nossa região, de homem de Deus, de caráter, de integridade, de honra. Quero declarar em nome de Jesus que ele vai ser um pregador do Evangelho, Sírio. Amém? Tem gente... Sabe por que muitas pessoas não almejam isso para os filhos? Não, meu filho pregador do Evangelho? Como assim pregador do Evangelho? Não, o negócio é ser jogador de futebol, como o Sírio falou, é ser médico. Por quê? Porque visa dinheiro. Irmãos, a coisa que nós mais podemos almejar para os nossos filhos é que eles sejam cheios do Espírito Santo de Deus e eles influenciem onde eles estejam. Triste, irmãos, eu falo com tristeza. Eu já ouvi isso de algumas pessoas próximas, amigos. Não, mas isso aqui vai ser um juiz, isso aqui vai ser um advogado, isso aqui vai ser um doutor, isso aqui vai ser um empresário. Irmãos, uma criança de meses, você já almejando destaque na vida dessa pessoa. E não que nós devamos ficar tristes quando os nossos filhos se destacam, mas nós que temos Deus, nós que temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, a coisa que mais nós devemos almejar para os nossos filhos é isso que o Sírio falou. Se você tem outra meta, outro plano para o teu filho, que não seja isso, meu querido. Reveja algumas coisas. Porque Deus pode levantar um grande empresário sendo um dos maiores pregadores do Evangelho. Porque Deus pode levantar um grande juiz sendo um grande pregador do Evangelho onde ele está. Porque Deus pode levantar um grande médico influenciando dentro de um hospital, salvando muitas pessoas no corpo e na alma. Eu me alegro com a vida do Lucas, com a vida do Sírio e da Aline, não somente pela amizade que temos, mas pelo que Deus fez. Amém, irmãos? E isso serve, de certa forma, para que nós venhamos permanecer com a nossa fé intacta, sabendo que Deus faz as coisas no seu tempo, não no nosso tempo, como o Sírio disse. Amém? Existem coisas que nós queremos, que nós almejamos, e Deus não faz ainda, sabe por quê, irmãos? Porque Deus está preparando o tempo perfeito. Deus preparou primeiro o terreno, que foi o Sírio e a Aline. Um coração dependente do Senhor, um coração entregue ao Senhor, um coração confiante ao Senhor, para que depois Deus mandasse o Lucas. E Deus tinha algo na vida desse menino